Oi gente, a paz do Senhor, tudo bem com todas vocês? Então, e nesse vídeo de hoje, eu quero aqui ler mais alguns trechos do livro, irmãs. Esse livro, para mim, é um livro assim muito marcante, é um livro muito maravilhoso, é um livro, depois da Bíblia Sagrada, é um livro assim que para mim tem muita importância, né? E dentre outros livros, né, conhecimento. Eu quero ler aqui e compartilhar, né, algumas coisas desse livro, A Face Oculta do Amor. Mas antes disso, né, eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixe teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto, eu oro por cada inscrito, cada pessoa que vem aqui, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC, tá bom? Eu quero ler, né, alguns capítulos, né, desse livro maravilhoso. Não vou ler o livro todo, né, porque não seria bom, não seria sensato, mas esse livro ele fala sobre o espírito da sensualidade. Ele fala sobre como esse espírito da sensualidade ele atua na sociedade e nas nossas vidas. Eu me recordo que alguns anos atrás, a mulher que me discipulou, a ministra, a missionária, a minha mentora, né, a minha coach que me cuidou de mim, né, ela citou, né, pela primeira vez o espírito da sensualidade. E sabe que ao ouvir, né, falar sobre isso, eu achava, amada igreja, eu achava no meu entendimento que esse espírito da sensualidade ele agia apenas em vestes sensuais, mulheres que atraem apelo sexual. Eu imaginava algo assim, né? Desvirtuar a atenção masculina e trazer a atenção do homem para o corpo, né, no sentido de olhar, desejar e cobiçar. Tem isso, irmã Raquel? Tem, né? No meu pouco entendimento, que ainda é pouco, naquela época e hoje também, pouco entendimento, que eu estou aprendendo, né, e vou aprendendo aqui com todas vocês, eu imaginava, amada igreja, isso. Quando ela falou, e depois eu fui assim aprendendo ao longo dos anos, né, como que esse espírito, ele age, ele atua na vida das pessoas. E eu quero aqui ler, né, fazer algumas leituras, né, que eu achei assim muito pertinente, né. Eu quero ler, né, falar, eu quero falar aqui sobre a soberba da vida, no tópico 3, sobre a soberba da vida. Aqui ele vai falar sobre a palavra de Gênesis, né, no capítulo 3, no versículo 6, quando vai dizer, né, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. E ali ele vai fazer uma analogia desse texto com 1 João 2,16, que ele fala, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E ele vai falar sobre os desejos. Ele vai falar sobre os desejos. Ele vai falar nesse tópico aqui do livro, vai falar sobre a concupiscência da carne, né? Porque a mulher, ela olhou aquele fruto, que a Bíblia não diz que era uma maçã, mas o povo pegou com o negócio de maçã, que eu não sei de onde que o povo tirou isso, mas assim, isso já foi enraizado. Coitada da maçã, não sei, mas poderia ser qualquer outro fruto, mas ficou na tal da maçã. Então, nessa parte aqui do livro, ele fala, né, a concupiscência da carne, porque, e vendo a mulher que a árvore era boa para comer, Gênesis 3:6,
diz respeito de obter satisfação, né? E ele fala que esse desejo de obter satisfação é um desejo legítimo dado por Deus, né, em satisfazer as nossas necessidades. Mas ele fala que a tentação, ela reside numa instigação feita ao homem para que ultrapasse os limites estabelecidos pela palavra de Deus. O resultado disso é glutonaria. Glutonaria é pecado. E aqui a gente fala de jejum, fala dos males de comer demais. Diminui no teu prato lá um pouco de comida. Até aquele livro que eu já li aqui, irmãs, no canal. Eu vou ver se eu faço assim uma organização dos livros, que eu preciso ler livros aqui, né, no canal. Mas aqui ele fala, né, o resultado é glutonaria. Irmã, isso é pecado, glutonaria. Bebedice, preguiça, fornicação, lascívia, manipulação, tudo isso é pecado. Aqui se aplica o conceito da carnalidade. Isso tudo é concupiscência da carne. Nada mais é do que a idolatria do desejo de obter satisfação. Irmãs, a preguiça é pecado. Você sabe que você precisa fazer algo, mas às vezes pode ser uma força extra, né? Provérbios vai dizer, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, né? Olha, ela não tendo chefe, não tendo líder, ela trabalha lá. Mas se você observa que é algo que extrapola, que você só quer ficar deitado ou deitada, faça jejum, ore a Deus, clame ao Senhor, que Deus vai tirar você. Isso não é normal. Não é normal. Não é normal, irmã Raquel, não é normal. E ele tá falando aqui, é pecado. Fornicação o quê? Você ter sexo, relações íntimas com várias pessoas sem ter compromisso, sem ser o seu marido e a sua mulher. É o sexo, né, intimidade, de forma descompromissada. E isso Deus abomina. Tá com aqui, daqui a pouco tá com outra ali, daqui a pouco se deita com outra ali, daqui a pouco com outra ali, daqui a pouco com outra ali, daqui a pouco... Não, amada igreja. Agora, se você tem uma pessoa que você tem ali uma intimidade, você tem uma relação de compromisso com aquela pessoa, isso é o amor. Aí você tem a bênção de Deus. Ó, e Jesus, irmãs, o nosso maior parâmetro é Jesus. Mateus 4, do 3 ao 4, ele vai falar, né, que Satanás, ele viu ali a necessidade física de Jesus. E Jesus, ele vai resistir à tentação. Ele vai falar, ó, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você acha que Jesus, ele não tinha um desejo de ter um alimento, amada igreja? Mas Jesus, ele não se deixou ser governado por aquele apetite natural. Pelo desejo, pelo apetite. Irmãs, a Bíblia vai dizer, quando Deus criou o homem, criou tudo lá. O que Deus vai falar? O próprio Deus falando, ó, dominai. Dominar, você precisa dominar. E não deixar que celular te domine, não deixar que más conversas te domine, não deixar que a boca domine. Irmãs, tem pessoas aqui com problema de açúcar, de gordura. Sabe que precisa fazer exercício, mas não faz. Aí fica protelando, aquilo ali tá dominando a pessoa, irmãs. Dinheiro, não, você que tem que dominar o dinheiro. Primeira coisa é o desapego, dá o dízimo, tira o dízimo. Fez uma venda de R$100, tira R$10 do dízimo. Eu não sei, vê teu salário. Você está praticando desapego, você está dizendo aquilo ali, que você é o senhor daquilo ali. Se deixar, irmãs, o dinheiro quer mandar em você. Tem até um ditado popular que fala, né? Ele é um péssimo senhor, mas é um ótimo empregado. Então é você que tem que dominar. Dominar aí. O homem que tem que dominar
E Deus, né, é dono de todos nós seres humanos. Amém? Aí, aqui fala a concupiscência dos olhos, né? Que Gênesis 3:6, ela foi atraída pelos olhos. E aqui, né, ele fala, né? Deixa eu ler aqui, eu vou ler, irmãs. Eu vou ler. Existe um toque muito forte na realização desse desejo de ver. Nós podemos querer ter coisas, mas não devemos querer nada que Deus não queira para nós. Se você sabe que a pessoa é casada, que não é de Deus, tá cobiçando, tá em pecado. Só na vontade de Deus vamos experimentar o que verdadeiramente é bom, perfeito e agradável. Romanos 12:2. Por isto é tão cabível a admoestação de Paulo, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. Efésios 5:17. Quando queremos muito, despertamos em nós uma ambição que pode ser implacável e destrutiva. E esse desejo pode crescer tanto, vindo a dominar-nos através da inveja, ciúme, roubo e homicídio. Olha só, irmãs, como que a concupiscência dos olhos, você se deixar ser levado pelos olhos, isso é tão assim sério que Jesus ele vai falar, se você olhou para uma mulher, você não precisa ir para as vias de fato, não. Só de pensar no teu coração, você já pecou com ela. Lá no Mateus, você lê lá depois das bem-aventuranças, Mateus 5, 6, 7. Medita em tudo isso, Jesus falando, tudo palavra de Jesus. Aí é assim, aí você olha, uma pessoa bonita. Mas aí você já olha de novo. Olha só, amada igreja. Aí você já olha de novo. Aí, olha só. Aí começa a maquinação. Nossa, como ele é bonito, como ela é. Já pecou. Jesus vai falar, já pecou. Por isso que os nossos olhos precisam gravar a palavra da eternidade. Olhou, tá. Mas não alimenta. É isso que dá problema. Aí já vira uma paquera, você já dá brecha, abertura, a pessoa se aproxima. Às vezes é um homem casado. Não estou falando isso aqui para solteiros, não. Solteiros fiquem na presença do Senhor. Irmãs, depois dá um problema sério. Soberba da vida. A tentação reside no fato de abandonarmos os planos de Deus e agirmos por conta própria. Alguns pecados nessa área seriam autoafirmação, orgulho, superioridade, inferioridade, competição. É muito comum vermos pessoas fazendo a obra de Deus sem Deus. Por causa disso, pessoas que colocam sua identidade nos seus conhecimentos e se fecham para aprender e crescer no corpo de Cristo. Irmãs, ouvimos expressões assim no nosso meio. Eu fui lá, preguei, arrebentei, arrasei, botei fogo. Irmãs, olha que perigo. A palavra do Senhor diz, não te estribes no teu próprio entendimento, mas teme ao Senhor e aparta-te do mal, amada igreja. Quem faz a obra é dirigida pelo Espírito Santo, não é por mim e por você, não. Nós somos carentes da graça e da misericórdia de Deus. É Ele quem nos usa. E mesmo assim, olha, pela graça e pela misericórdia, porque precisamos orar muito, jejuar muito, buscar muito na palavra do Senhor, para o vaso de barro estar em condições de receber a unção e a presença de Deus, irmãs. Isso aqui derruba muitos líderes. Quando começam a achar que não é Deus, que é eles que fazem, não é mais Deus não. O orgulho, não, sou eu.
A igreja é minha. O departamento é meu. Que arrogância, que prepotência. A igreja é de Deus, a obra é de Deus. Os departamentos são de Deus. A união feminina é de Deus. Precisamos, irmãs, fazer uma autoanálise. É muito comum vermos pessoas fazendo a obra de Deus sem Deus. Como que nós vamos dar para os outros sem ter? Cadê o devocional? A fama não deve ser uma causa, mas uma consequência nas suas próprias vidas. Se você apresenta aprovado diante de Deus, o próprio Deus é quem vai te apresentar aprovado diante das pessoas. Deus, ele mostra em público aquilo que ele já te viu muito no secreto. Deus, ele nos mostra em público ou a público, ele te revela a público aquilo que muitas das vezes nós somos no secreto com ele e que ninguém viu. Ninguém viu, irmã? Ninguém viu. Tem gente não que primeiro quer ser aprovado pelos homens, aparecer para os homens, diante dos homens, para depois ser aprovado. Não, é o inverso. Temos que tomar muito cuidado em relação à motivação de usar os dons e ministérios que Deus tem nos dado. E é aqui que somos tentados a tentar a Deus, temendo aos homens e manipulando o favor deles. Isso aqui, irmãs, é diabólico. Manipular pessoas, enganar pessoas para benefício próprio. Isso aqui, irmãs, chega a ser pecado. A motivação que prevalecia em Jesus era de agradar ao Pai. Por isso ele novamente resistiu à tentação, estabelecendo como prioridade o mandamento de Deus. É importante citar e observar que quando Satanás citou as Escrituras, Salmo 91, 11, 12, deixou de mencionar uma frase muito importante e significativa, para que guarde, porque Jesus ele vai falar em Lucas 4, 12, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí ele fala, é importante observarmos que quando Satanás citou as Escrituras, deixou de mencionar uma frase muito significativa, para que te guarde em todos os teus caminhos. Apenas em harmonia com os propósitos e caminhos de Deus é que desfrutamos de sua especial proteção. Isso revela a importância de andarmos em obediência ao chamado de Deus com todo temor. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Portanto, se queremos uma vida espiritual vitoriosa, precisamos nos disciplinar em relação às insistentes pressões que nossos desejos fazem sobre nós, no sentido de nos levar ao desequilíbrio. Irmãs, tudo que te leva ao desequilíbrio não é de Deus. Pessoas que te desequilibram não são pessoas, relacionamentos trazidos e gerados em Deus. Seja relação de amizade, seja você que está começando aqui um namoro, ou você que tem um noivo, um noivado, uma pessoa. Eu vou generalizar aqui. Relacionamentos de pessoas que não são trazidas por Deus. Que te traz desequilíbrio, te traz inquietação, que te traz sofrimento. Irmãs, tem algo. Não é de Deus. Está causando desequilíbrio. Onde não há equilíbrio, existem extremos. Extremos nos colocam à beira de abismos. Porém, onde existe domínio próprio, existe equilíbrio, respeito e santidade. A sensualidade e seus efeitos. O texto base. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. É aquela palavra de Oséias 4, depois você vai lá, você lê o livro do profeta Oséias, capítulo 4, do 6 ao 14. E lá fala sobre o espírito da sensualidade que engana, tá lá. Vai lá,
Vou lá, irmã Raquel, vai lá. Abre lá em Oséias, capítulo 4, do 6 ao 14, que você vai encontrar essa palavra sobre o espírito da sensualidade. Irmãs, sabe que eu vou confessar aqui uma coisa para as irmãs e para os irmãos, que para mim, eu não sabia nem que existia essa palavra na Bíblia. Eu não sabia não, irmã Raquel, eu não sabia não. Fui descobrindo, lendo aqui esse livro, lendo a palavra do Senhor, e ele fala assim muito claramente, né? Aí o subtítulo aqui, uma entidade demoníaca. O espírito da sensualidade é uma entidade demoníaca. Antes de falarmos sobre alguns efeitos da sensualidade, é necessário deixar claro que estamos lidando não apenas no nível de comportamento humano. Lembra daquilo que eu falei lá no início? Mulheres com vestes sensuais, saias apertadíssimas, irmãs, que dá para ver só a misericórdia. Olha, dá para ver tudo, irmãs. As curvas. Eu achava que o espírito da sensualidade era só aquilo, situações de veste. Mas o autor aqui, ele vai esclarecer que não, que o sentido é muito mais amplo do que isso, ó. É necessário deixar claro que estamos lidando não apenas no nível de comportamento humano, mas com uma entidade demoníaca. Oséias personaliza a sensualidade. O espírito da sensualidade os engana, ou seja, o espírito do engano. Trata-se de um espírito, ou seja, um ser, uma entidade espiritual com uma personalidade definida. Ou seja, irmãs, é um ser do mal. É muito importante frisar que a sensualidade não é meramente uma postura atrativa que desperta a cobiça e a inveja alheia, se opondo através da defraudação, ou seja, da negação de Deus. Mas, Raquel, o que é defraudação? Negação de tudo que é bom, que é perfeito, que é belo, do caráter da essência divina. Mas é, acima de tudo, a expressão física de entidade demoníaca que desejam escravizar e desfigurar o ser humano. Tá entendendo? Modas que desfiguram, situações que deformam a imagem humana. Tudo isso vem do espírito da sensualidade. Desfigurar o ser humano impondo grilhões e amarras que subjugam o comportamento, os sentimentos e a vontade humana, manipulando relações com consequências traumáticas que impetram maldições e que se perpetuam por gerações. Ou seja, irmãs, esse espírito da sensualidade, ele vai desfigurar o ser humano, ele vai colocar grilhões, mas glória a Deus, porque Jesus, ele se manifestou para destruir as obras do diabo e ele nos chamou à liberdade, e amarras que subjugam comportamento e sentimentos e a vontade humana. Ele manipula tudo isso, abrindo portas e ilegalidades para a maldição de gerações. Olha como isso é sério. É uma porta de entrada para maldições de gerações. E eu vou citar uma experiência dele aqui. Visitando um dos morros do Rio de Janeiro, fiquei perplexo não apenas com a violência infantil ao ver meninos com aparência de 2 anos de idade, fortemente armados, mas com a expressão latente do espírito de sedução e sensualidade. Inquirindo sobre aquela situação, fui informado sobre o estigma que dominava aquele território. Cada território, cada região do nosso país e do mundo e do planeta, existem portas que ali há um principado, uma potestade que atua naquela localidade. Praticamente todas as meninas daquele lugar se tornam mães aos 13 anos, avó aos 26
e bisavó aos 39 anos de idade. Esse tipo de moralidade familiar é a mola propulsora da violência. Você viu que é uma disfunção. Meninas de 13 anos sendo mãe. Tá saindo, ainda tá na puberdade. Mães, 13 anos, pra mim, ainda é uma criança. Aí você vê meninas de 13 anos se vestindo, se arrumando como mulheres de 20, 30 anos, usando batom, incitando a sexualidade. E é criança, irmãs. Aí a mãe e o pai acham aquilo bonito. Você está adultizando, a palavra certa é essa, adultizando, atropelando. Menina é para usar vestido, pureza. Assim, eu não tô fazendo uma crítica ao batom, né? Porque, não é nada disso. O foco aqui é você incitar a sexualidade. Cropped, top, né? Top. Aqui é cropped, o sangue de Jesus tem poder, irmãs. Ah, é bonitinho, roupa de mulher adulta. Mulheres formadas, adulta. Às vezes a menina, né, 13 anos, irmãs, em regiões, ela ainda tá formando broto mamário. Irmãs, isso é clássico de um espírito da sensualidade atuando naquilo ali, irmãs. Espíritos malignos, adultização. A voz aos 26. Aí vamos lá. Não posso afirmar com exato sem esses dados, mas achei muito coerente com o quadro social mostrado. Aí ainda tem aquela aberração, né? De dançar na boca da garrafa ou dançar até o chão. Há poder no sangue de Jesus. Irmãs, deixa eu pular aqui. A sensualidade como idolatria. Oséias também revela a sensualidade como um ídolo. Quando uma pessoa confia espiritualmente no ídolo, há uma troca de identidade. A pessoa assume a identidade do ídolo e o ídolo a identidade da pessoa. Para a pessoa, aquele ídolo fala, que ouve, e ele, enquanto se torna embrutecido, é insensível para o tal. Salmos 135, versículo 18, que fala sobre essa questão da idolatria. Isto é proveniente de um encantamento espiritual. O meu povo consulta a madeira e a sua vara lhe responde, porque o espírito da sensualidade os engana e eles se corrompem. A sensualidade é definitivamente concebida como pecado, quando um sentimento se torna ídolo. Ei, você aí. A sensualidade ela é definida como um pecado quando um sentimento se torna ídolo. Ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus e ocupar um lugar nas nossas vidas. Às vezes, irmãs, nós criticamos os católicos devido às imagens, né? Santo Antônio, São Jorge, São Sebastião, Santo Expedito, que eles têm lá as suas imagens e adoram, fazem suas orações, suas rezas. Irmãs, e nós estamos também sendo idólatras. Olha aqui, os sentimentos são, por essência, a área mais vulnerável do ser humano. Aqui o ser humano é facilmente golpeado e nocauteado. A vida espiritual de muitos começa a ir para a lona a partir de uma derrota na área sentimental. Tem gente que idolatra pastor, idolatra pastora, idolatra o filho, idolatra a filha, idolatra marido, idolatra celular, idolatra vida profissional, idolatra até o ministério. Olha o que ele está falando. Este é o ponto onde somos suscetíveis ao engano e à idolatria. Então, a idolatria é tudo isso, amada igreja. Tudo que você coloca no lugar de Deus. Aí aqui fala, né? Quando temos determinados sentimentos, podemos ser levados a extremos críticos. E é aqui que se aplica a grave advertência de Jeremias. Enganoso é o coração, e mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá?
Jeremias 17, 9. Portanto, a raiz da idolatria está nos sentimentos e nos desejos. Tem gente que é idólatra ao dinheiro. Não desapega do dinheiro. Não dá dízimo. Não dá oferta. Não abençoa ninguém. É uma idolatria. Idolatria. Ele fala, a raiz da idolatria está nos sentimentos e nos desejos. Ó, tô me lembrando aqui, ó, tem uma palavra que fala assim, o pecado jaz à porta, cumpre a ti dominá-lo. Nosso maior desafio não é dominar o outro, mas é dominar a nós mesmos. Ó, muitas vezes somos indulgentes em dar os nossos sentimentos em lugar perigoso de autoridade. Nós não somos guiados por sentimentos, mas nós somos controlados pelo Espírito Santo de Deus. Repito, nós não podemos ser levados por sentimentos, mas nós precisamos ser guiados e direcionados pelo Espírito Santo de Deus por intermédio da sua palavra. Com isso, a voz dos sentimentos tem uma forte tendência de se tornar estridente, mais alta do que a orientação de Deus, passando a ditar o comportamento da pessoa, anestesiando a consciência, inibindo o discernimento, intuição e comprometendo a capacidade espiritual de desenvolver relacionamentos saudáveis. Estou me lembrando aqui, ó, por exemplo, uma mulher solteira que tem relação amorosa com um homem casado. Isso aqui é um exemplo que eu estou me lembrando aqui. A mulher, a menina, a moça, fala, mas Raquel, eu não consigo deixar ele. Mas Raquel, ora por mim, me ajuda. É algo. Irmãs, a pessoa está sendo levada pelo sentimento, que é o que está falando aqui, ó. Idolatria. Por quê? Anestesia a consciência. Ela sabe que ela tá errada, mas não consegue. Ó, anestesiou já a consciência, inibiu o discernimento e comprometeu a capacidade espiritual. O homem, às vezes é um lobo, às vezes não é um lobo, um predador. Ou então você tá numa relação que o homem não decide te assumir. Você está sendo guiada pelo sentimento. Apego, isso é idolatria. Vocês estão entendendo? Se você estiver entendendo, coloca aqui embaixo. Se você quiser e assim desejar. Tem, ó, a jovem, irmã Raquel, eu não consigo deixar ele, irmã Raquel. Mas o pecado tem que ser radical. Tem que ser radical. Pega esse chip, joga fora. Compra outro chip. Foge da aparência do mal. Se você enfrentar... Por quê? Já tomou conta a nível de sentimentos, irmãs. O espírito da sensualidade busca alianças com as pessoas, atendendo apelos sentimentais, em detrimento de princípios da palavra, promessas divinas, valores e verdades espirituais. Esse tipo de barganha é uma maneira sutil de desencadear enormes processos de rebelião que trazem sérias consequências. Essa entidade demoníaca, sempre com o consentimento humano, porque é o humano que dá a legalidade e a abertura, amada igreja, impetra golpes calculados causando apostasia espiritual, ou seja, esfriamento espiritual, divórcio, abandono de filhos e muitas outras formas dolorosas de infelicidade. O diabo, o inimigo, ele veio para roubar, matar e destruir. Jesus falando, João 10:10, o diabo veio senão para roubar, matar e destruir.
Mas Jesus, ele veio para dar vida e vida em abundância. Aqui ele está falando aqui, ó, o esfriamento espiritual, apostasia espiritual, esfriamento. Normalmente uma pessoa que é levada cativa pelo espírito da sensualidade é uma pessoa que já não está orando mais. Aquela oração mesmo, não é aquela oração, eu estou falando daquela oração mesmo, de buscar, de clamar, falar, Senhor, me guarda, me livra desse mal, me livra desse pecado, Senhor, me ajuda, Senhor, eu vou jejuar. Lê a palavra, tem que ler a palavra, amada igreja. Alimenta teu espírito. Quem não lê, não medita na lei, vai ficar com o espírito fraco e é levado por todo e qualquer vento de doutrina. Não pode. Aí fala, ó, causa tudo de ruim, divórcio. Por quê? Porque entra a dúvida. O homem casou para a mulher para dar certo, a mulher casou para o homem para dar certo. Aquele amor, aquela chama. Aí o mal vai entrando, aí entra o ego, entra o orgulho, ninguém quer ceder, daqui a pouco dá o divórcio. O inimigo. Mas quando você ora, você jejua, não, eu creio no meu casamento que Deus vai restaurar. Eu não vou dar legalidade, não vou dar brecha. Eu vou, Senhor, me ajuda a reverter esse quadro, essa situação, para conquistar o meu marido, a minha esposa. Tudo isso vem na oração e no jejum. Ó, abandono de filhos, pais que abandonam filhos. Tem isso, irmã Raquel? Tem um monte. Pais que abandonam filhos. Os filhos crescem de forma dolorosa, com sérios problemas sentimentais. E abandonar não é no sentido assim... Tem gente que supre materialmente, no sentido de uma subsistência, né? É ali, mas abandona com sentimentos e cerceia a educação. Como que é isso? O pai e a mãe são ausentes, não há um suprimento de formação de caráter, de fortalecimento das bases dos princípios, terceiriza a educação, o Estado é quem educa, é a escola, a professora que é obrigada a educar, o Estado que tem que educar no sentido do celular, as mães já dão celular para as crianças para elas ficarem quietinhas, para não ter o trabalho de cuidar, de olhar, de educar. O Estado que está educando. Olha como é sutil, amada igreja. Então esse abandono, ele vem de diversas formas. E para suprir essa carência, essa ausência, enche a criança de presentes. Como se isso vai resolver alguma coisa. Sua primeira conquista visa o campo sentimental. E aí, eu tô lembrando aqui, a criança cresce mimada e mimada. Com aquele senso que não precisa trabalhar para conquistar. Porque vem tudo fácil. Mas vamos aqui. Sua primeira conquista visa o campo sentimental, que é a rédea da alma. Tendo esta área dominada, o intelecto se torna o parque de diversões e por fim contamina o espírito, induzindo a pessoa em um estado profundo de idolatria, que endurece os sentidos espirituais. A palavra adequada aqui é enfeitiçamento. Esta tem sido uma das principais rotas de apostasia da fé e da verdade. Em face disso, pode-se dizer que uma das tarefas mais árduas de um conselheiro, de um pastor, é ter que lidar com pessoas que se entregam exageradamente a uma paixão amorosa, idolatrando determinados sentimentos, o que eu havia falado aqui. Como consequência imediata, essas pessoas começam a tropeçar nos princípios de Deus, agir irresponsavelmente, mediante compromissos assumidos, fazer a obra de Deus relaxadamente, abandonar o chamado. Por conta do quê? Por conta de um sentimento, amada igreja. Não se entregar assim, você nem conhece a pessoa, não sabe da origem da pessoa, não dá vazão à paixão. Paixão não é de Deus, aquele fogo, aquele frenesia, aquela coisa de querer possuir, né? Por tudo e quer, porque quer. Irmãs, isso aí é obra da carne, isso é paixão. Agora o amor
Coríntios 13, ele é paciente, ele é benigno, ele tem compromisso, que é um compromisso sério, uma união, um casamento, né? A sensualidade como embriaguez da alma. A sensualidade é colocada no mesmo nível da embriaguez alcoólica, ou seja, a sensualidade é o vinho que embriaga a alma e remove a razão espiritual. Onde existe sensualidade, não existe sobriedade. Portanto, loucura, insensatez, inconveniência e desnorteamento se instalam. A sensualidade é a mãe da burrice moral. Isso é muito forte, né? Ela cega o entendimento, induzindo o indivíduo a fazer escolhas moralmente suicidas. A pessoa se torna insensível em relação aos perigos e armadilhas que rondam e, ao mesmo tempo, cheia de coragem para realizar coisas loucas, impensadas. Esta coragem, que vem do alcoolismo e da sensualidade, traz consigo a influência de um espírito de morte. Muitos acidentes trágicos têm acontecido devido à irracionalidade causada pelo alcoolismo e a sensualidade. Irmãs, fala aqui, ó. A falta de inteligência espiritual imposta pela idolatria dos sentimentos e dos prazeres sexuais traz consigo um estigma de engano. Esse texto também especifica o engano na sua forma mais abrangente, ou seja, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, ou seja, a falta de conhecimento, Oséias 4:6. A ausência de inteligência, a sensualidade, o vinho, o mosto tiram a inteligência, Oséias 4:11. A ausência de entendimento, pois o povo que não tem entendimento será transtornado, Oséias 4:14. Irmãs, a falta de inteligência espiritual imposta pela idolatria dos sentimentos. Tem irmãs que falam aqui, ai, irmã Raquel, eu não consigo limpar minha casa porque é uma preguiça, eu fico naquela preguiça. Tá sendo idólatra. Tá valorizando o sentimento da preguiça. Olha como que é profundo isso aqui, amada igreja. Ai, irmã Raquel, eu amo tanto. Não, ai, irmã Raquel, eu sou apaixonada. Eu tô louca pelo fulano de tal, ou e vice-versa. Tá sendo idólatra. Aquela paixão, aquele desejo desenfreado de querer possuir, às vezes o outro é até comprometido, comprometida. Mas não é só o nosso coração que tem que ser convertido não, irmãs. Os nossos órgãos genitais, como diz o meu pastor, tem que também ser convertido, amada igreja. Tudo tem que ser convertido. Não é os desejos nos dominarem, não, amada igreja. Carência, sentimento de carência, idolatria. Uma carência, buraco, lacunas emocionais, peça, preencha isso com a palavra, com o Espírito Santo. Esta é a raiz do engano. Já tô terminando aqui. Viu, amada igreja? Já tô terminando aqui. Esta é a raiz do engano. Existe um engano que vem de fora e um outro engano que vem de dentro. Jesus falou sobre esse engano, que procede do coração, pois é do interior do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, as prostituições, o engano. E todas essas más coisas procedem de dentro, que contamina o homem. Marcos 7, 21, 22. Jesus ali foi interrogado, porque ele, o povo que estava com ele, né, os discípulos, não lavavam as mãos, né? Aí ele fala, ignorância voluntária. Ignorância significa trevas e por isso é um território sob a jurisdição de demônios. Satanás é o príncipe das trevas, ele impera na ignorância. Ignorância voluntária é ainda mais grave, ela reside no pecado de negligenciar e buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E quando viramos as costas para a palavra de Deus e para o Espírito Santo, fechamos os olhos para a luz. Acordou, irmãs? Primeira coisa, orar. Nem que seja um Pai Nosso. Oração. Em nome de Jesus. Segundo, não amar a correção.
Ele está falando aqui, né? Pessoas que têm ignorância voluntária, não quer saber das coisas e nem busca saber. Primeiramente, o conhecimento de Deus e o conhecimento das outras coisas, né? Não amar a correção, rejeitamos o conhecimento de Deus cada vez que desprezamos sua correção, nos endurecemos conscientemente contra a verdade, inspirados pelo orgulho por feridas. Persistimos em nos justificar quando sabemos que nossa atitude é espiritualmente reprovada. Isso debilita a nossa consciência, que é a porta de acesso em nossas vidas para o ministério do Espírito Santo. Tem pessoas que não têm o espírito ensinável. Elas acham que elas são os donos e as donas da razão, são os suprassumos, e aí já entra o narcisismo. Elas são assim, deuses, né? Deus caprichou em fazê-las, que elas são as melhores do que as outras pessoas, elas são as donas da razão, elas que sabem, não têm um espírito ensinável, não têm um espírito abertos para a correção. Irmãs, precisamos ser corrigidos primeiramente por quem? Por Deus. A palavra de Deus, ela nos corrige. A Bíblia, ela nos corrige. Segundo, nosso líder. E quem é que está na autoridade aí na tua vida? Corrige. Irmãs, mulheres que desrespeita a líder do círculo de oração. Que é isso, amada igreja? Querer discutir para igual. Quem levantou ela foi Deus. Você está indo de encontro a uma autoridade. Vai jejuar, vai orar, vai buscar em Deus a resposta, mas querer debater de igual para igual sem condição nenhuma. Ah, mas ela está fazendo errado, ela está isso. O mesmo Deus que coloca, o mesmo Deus que tira. Ou nós cremos na palavra e confiamos no agir do Senhor, que Ele pleiteia as nossas guerras, ou então nós vivemos de acordo com os nossos pensamentos, entendimentos, nossos achismos, e a palavra vai dizer, não te estribes no teu próprio entendimento, mas teme ao Senhor e aparta-te do mal. Quero concluir. Rejeitar o conhecimento de Deus significa aceitar os sofismas do diabo. Esse é o ponto onde se consuma uma aliança com o espírito da sensualidade. Nossa fé é canalizada para construir nossas próprias derrotas. Não sobra espaço nenhum para a palavra de Deus frutificar. Irmãs, está falando aqui sobre o conhecimento de Deus. Como nós não buscamos a Deus na palavra, aceitamos mentiras do diabo. E aí a palavra de Deus, ela não frutifica em nada na nossa vida. E vamos aqui, o príncipe das trevas, ele vai imperar na ignorância. Ignorância voluntária é ainda mais grave. Eu já até falei essa parte aqui, mas concluindo. A sensualidade traz uma infestação demoníaca, cujos sintomas latentes são uma profunda e constante insatisfação e esterilidade. Vou repetir. A sensualidade traz uma infestação demoníaca, cujos sintomas latentes são uma profunda e constante insatisfação e esterilidade. Ou seja, a pessoa não está bem, não está feliz com nada. Nada satisfaz. Comerão, mas não se fartarão, entregar-se-ão e a luxúria, a sensualidade, mas não se multiplicarão. Portanto, nada é gerado, os projetos fracassam, amizades acabam, relacionamentos são asfixiados pela possessividade, alianças são quebradas, as profecias cessam, toda visão perece, a esperança é cortada, a vida passa a ser uma grande frustração. Por fim, o Espírito Santo quer nos auxiliar a reagir nessa profundidade. Jeremias nos deixa um desafio em relação à nossa própria vida de pensamentos. Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salva.
Até quando hospedarás contigo os maus pensamentos? Jeremias 4:14. Que o nosso pensamento ele venha a ser dominado pela palavra de Deus. E para que o nosso pensamento ele venha a ser dominado pela palavra de Deus, irmãs, nós precisamos meditar na palavra. Como Josué capítulo 1 vai dizer, medita nesse livro de dia e de noite para que prosperes em toda a sua caminhada, toda a sua jornada. Então, tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é perfeito, se há alguma virtude, algum louvor, nisso pensar. Então é isso que deve ocupar o nosso pensamento, porque automaticamente o nosso corpo, a nossa vida será cheia da plenitude do Espírito Santo. Então, que bom que você chegou até aqui. Se você concorda, coloca aqui embaixo um amém, em nome de Jesus. Eu creio que você é uma pessoa muito especial, por você chegar até aqui, 50 minutos. E certamente Deus já está abrindo os seus olhos, né? Assim como eu achava que não era tão sério. E o conhecimento, ele nos liberta. E o próprio Deus, através do Espírito Santo, né? Ele vai revelar áreas que precisam ser mudadas. Amém? Eu quero orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eis aí o teu filho, a tua filha, nesse momento, nesta hora. Ó Deus de poder, Deus grande, Deus eterno. Ó Pai, está aqui até agora, Pai. Abençoa essa pessoa, que ela possa ver, enxergar áreas que precisam ser mudadas pelo teu Espírito Santo, lacunas que precisam ser direcionadas pelo teu Espírito. Muito obrigada, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém? Deus te abençoe, paz.